Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 144, Que temos com o Cristo? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Que temos com o Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Foi utilizada esta passagem evangélica: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. O tema que Emmanuel colocou foi exatamente uma parte desta frase que aconteceu em determinado momento da vida de Jesus. Que temos com o Cristo?
Foi a pergunta que os espíritos fizeram a Jesus. E Emmanuel vai dizendo que grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Se a pessoa enxerga que Jesus morreu, sumiu, aí é realmente esse pensamento. Agora, nós, espíritas, nós sabemos que o corpo é que morre. Então, o Mestre está junto a nós. Continuo dizendo, Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Ele está dizendo que Jesus está caminhando em todas as direções. E seu Evangelho vai triunfando. Ele vai cada vez mais, palmo a palmo, ou seja, devagar, mas sempre, no terreno dos corações, das pessoas que não conhecem, principalmente, o cristianismo. Nesta outra parte, ele diz: semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Emmanuel está dizendo que essa circunstância pela qual foi relatada deve ser lembrada, porque os espíritos maléficos, eles tentam repelir o Senhor diariamente. Ou seja, eles têm um temor e ao mesmo tempo está impedindo o Senhor vir falar com o povo. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. A palavra assenhorar significa subjugar, ocupar. Então nós entendemos aqui o que Emmanuel disse, que referindo ele sobre o evangelista a entidades perversas que se subjugavam àquela criatura. Um evento que estava acontecendo quando Jesus, então, esteve com essa pessoa. E ele está dizendo que, entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Ele está afirmando exatamente isso. Nesta outra parte, ele diz: na edificação da política erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Ele menciona que a questão política foi criada para que pudesse dar os princípios da ordem divina para a sociedade. No entanto, nós vemos, ele diz, e mesmo nós estamos vendo, a discórdia e a tirania entre aqueles que deveriam manter a ordem divina. E continua dizendo que no comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Ele está também referindo agora ao comércio da cidade, que foi feito para estabelecer fraternidade, ali haver uma compra e venda que seja justa. Mas ele está dizendo que aparecem a ambição e o egoísmo. Principalmente, acredito eu, que isso ocorre mais nas camadas sem conhecimento, onde ocorrem altos juros, por exemplo,
A pessoa não sabe quanto está pagando. E também aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. E continua dizendo, nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Ele está nos dizendo que nas religiões e nas ciências, nas organizações sagradas do progresso universal, isto é, tudo aquilo que se fala em religião e ciência, deveria ter ali um consenso, deveria ter um amor, um respeito, principalmente, de uns para os outros. Mas, no entanto, ele diz que ocorre o quê? Orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância. Olha que coisa. E ele continua dizendo, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Ele está nos alertando que não somente cada um de nós pode padecer de uma obsessão de espírito perverso. Ele está dizendo que, além de haver individualmente essa obsessão, também ocorre em agrupamentos, em instituições dos homens que vão sofrer muito mais. Uma pessoa, por exemplo, que estiver trabalhando num centro espírita, se ela desviar, se ela então tiver uma obsessão, ela pode minar todo o centro espírita, dependendo da posição dela. E é isso que ele está falando. E nesta outra parte, ele diz, e quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Ele está se referindo à lição, naturalmente, que quando Jesus se aproxima junto às pessoas e organizações, com pressa eles perguntam, que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Então vejam que essas pessoas religiosas, principalmente do comércio, da política, indagam Jesus, o que temos com Cristo? É claro que ele tem. Ele se julga um semideus, que não tem nenhuma coisa com Jesus? Claro que tem. Todos nós temos. Não importa se você é uma cozinheira, se você é um cozinheiro, um engenheiro, um médico, todos nós temos um respeito a Cristo, que é o nosso mestre e guia. E ele continua dizendo que é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Ele volta a falar exatamente nessa questão. Vejam bem, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porque pode o adversário que vai penetrar no ciclo do espiritismo evangélico. Nós não estamos imunes. O nosso centro espírita, nossa energia que faz com que ele esteja bom ou não. E essas pessoas que aparecem muitas vezes, que sabem falar muito bem, são muito educadas, mas aquilo é um verniz. Aqui são sutilezas que ele vai. Então, esse adversário, ele vai penetrando pouco a pouco, entra aqui e tal, começa ali, quando vê, ele está numa situação de destaque
no centro espírita. E aí é que é o problema, porque depois ele começa a se mostrar como ele realmente é. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.